Você já reparou como a solidão pode ser silenciosa, mas pesada como um quarto escuro, onde cada pensamento ecoa mais alto do que deveria? Muita gente corre dela como quem foge de uma tempestade, enchendo os dias de barulho, distrações e relações rasas, enquanto por dentro sente um vazio que aperta o peito e nunca descansa. À primeira vista parece apenas tristeza ou tédio, mas na verdade é um espelho que revela quem você realmente é quando ninguém está olhando. E isso assusta, porque expõe inseguranças, hábitos automáticos e padrões emocionais que você foi empurrando para debaixo do tapete a vida inteira. Nesse vídeo, vamos caminhar juntos por esse território incômodo, mostrando por que o medo de ficar sozinho molda sua personalidade, influencia seus relacionamentos e te faz aceitar menos do que merece só para não sentir o silêncio. Mas também vou te mostrar, com clareza racional e exemplos do cotidiano, como a solidão escolhida, e não imposta, pode virar uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, disciplina e liberdade emocional. Quando você aprende a sentar consigo mesmo sem fugir, algo muda para sempre. Sua forma de amar, de reagir, de decidir e até de ocupar espaço no mundo deixa de ser guiada pelo desespero e passa a ser conduzida pela consciência. Se você já se sentiu invisível em meio a multidões, preso em relações que não te nutrem ou perdido dentro da própria mente, fique comigo, porque ao final você vai entender por que estar só não é fracasso, é transformação. Antes de continuar, faz algo rápido comigo, e isso muda totalmente sua experiência nesse vídeo. Comenta uma palavra que descreve como você está se sentindo agora. Pode ser cansado, confuso, sozinho, aliviado ou qualquer outra que venha à mente. Não pensa demais, só escreve o que o corpo está dizendo. Enquanto você digita, o vídeo segue rodando, e esse simples gesto transforma você de espectador em participante da história. E se em algum momento o que eu disser tocar você de verdade, deixa o like e se inscreve, porque isso me mostra que você quer continuar essa conversa até o fim. Quando você finalmente fica sozinho de verdade, sem música alta, sem rolar tela, sem fingir que está ok, o quarto muda de clima como se alguém tivesse baixado o volume do mundo, e é aí que começa o choque. Seus pensamentos deixam de ser sussurros e viram conversa direta contigo. No começo isso parece incômodo, tipo estar num ônibus lotado e de repente só existir você e o vidro refletindo seu rosto cansado, sem filtro, sem performance, sem plateia. Você lembra daquela noite em que fingiu que estava tudo bem depois de uma briga? Daquele almoço em família em que riu por fora e engoliu por dentro? Ou daquela reunião em que concordou só para não ser excluído? E percebe que muita dor foi administrada no automático. Pesquisas mostram que momentos de silêncio diminuem o estresse e ativam áreas do cérebro ligadas à autoconsciência. Mas, na prática, isso não é gráfico bonito. É sentir o peito apertar enquanto você revisita memórias guardadas na gaveta. A solidão vira um espelho sem piedade. Ela revela por que você aceita migalhas de afeto, por que corre atrás de quem não te liga, por que trabalha até esgotar para não escutar o próprio coração. Só que, conforme você respira e permanece ali, algo muda. Você nota padrões, reconhece gatilhos, entende que seus hábitos não nasceram ontem, foram moldados por anos de medo de abandono e necessidade de pertencimento. Nesse ponto, o silêncio deixa de ser inimigo e vira professor. Ele te ensina a pausar antes de reagir, a sentir antes de fugir, a escolher antes de se culpar. E quando você começa a se enxergar assim, sem máscara, percebe que essa conversa interna está só começando, abrindo uma porta que você nunca teve coragem de olhar antes. Quando você passa tempo sozinho, sua sombra aparece sem pedir licença, não como um monstro, mas como aquele visitante incômodo que senta na sua sala e não vai embora enquanto você não escuta. Ela surge em momentos banais. Você recebe uma mensagem curta e já pensa: ninguém liga para mim. Alguém demora a responder e o peito acelera. Ou um elogio vira suspeita em vez de alívio. É nesse ponto que a solidão deixa de ser silêncio e vira palco interno, onde você percebe que muitas reações não nascem do presente, mas de histórias antigas que ainda mandam em você. Imagine uma pessoa que sempre foi comparada na infância. Hoje, no trabalho,
Qualquer crítica mínima aciona um furacão de autodefesa. Não porque o chefe foi cruel, mas porque a memória emocional ainda dói. Estudos de psicologia mostram que nossos gatilhos se repetem quando não são compreendidos. E na vida real isso parece você brigando com parceiros diferentes, mas vivendo o mesmo drama de ciúmes, abandono ou insegurança. No começo dá vontade de culpar todo mundo, fechar portas, se isolar de vez. Mas a virada acontece quando você começa a observar em vez de reagir. Por que isso me afetou tanto? O que isso diz sobre mim? Aos poucos, você aprende pequenas práticas possíveis. Pausar antes de responder, respirar antes de discutir, escrever o que sentiu em vez de despejar em alguém. E percebe que não está se domesticando, está ganhando autonomia emocional. A sombra, então, muda de papel, deixa de ser inimiga e vira bússola, apontando exatamente onde você precisa amadurecer, curar e se fortalecer, abrindo um caminho silencioso para uma transformação que ainda está em construção. Chega um momento em que ficar sozinho deixa de parecer um castigo e vira um espaço que você aprende a habitar, como aquele quarto da casa que você evitava e, de repente, descobre que é o mais aconchegante. No começo você ainda estranha, caminha sem música, senta no ônibus olhando pela janela, toma café sem abrir o celular e sua cabeça fica inquieta, como se pedisse distração a todo custo. Mas aí algo sutil acontece. Você começa a perceber que não precisa de barulho para existir, nem de plateia para se sentir válido. Imagine alguém que vivia pulando de relação em relação por medo de dormir sozinho. Aos poucos essa pessoa aprende a jantar só, assistir um filme só, e em vez de vazio sente presença, a própria. Pesquisas recentes mostram que momentos de solitude consciente aumentam a clareza emocional e reduzem impulsos reativos. E na vida real isso aparece quando você deixa de mandar mensagem no calor do momento, quando escolhe não brigar por coisas pequenas, quando não aceita migalhas só para ter companhia. Não é virar frio ou distante, é parar de usar os outros como boia emocional. Você começa a notar mudanças concretas. Trabalha com mais foco porque sua mente está menos ansiosa. Escolhe melhor com quem se envolve porque não está desesperado por afeto. E até suas amizades ficam mais leves, menos dependentes. É como aprender a andar sem muleta. Dá medo no início, mas depois você sente a força nas próprias pernas. Uma pessoa que antes dizia, não consigo ficar só, passa a dizer, eu escolho estar com você. E isso muda completamente o jogo dos relacionamentos. A solidão escolhida vira território de potência. Você define limites, cultiva hábitos mais saudáveis, dorme melhor, pensa com mais calma e se respeita mais. No fim das contas, a grande lição é simples e profunda ao mesmo tempo. Quando você aprende a estar só sem se sentir abandonado, você deixa de implorar por pertencimento e começa a construir vínculos por escolha. E esse deslocamento interno abre uma nova camada de quem você ainda pode se tornar. E aí você percebe, sem romantizar e sem dourar a pílula, que ficar sozinho não te diminui, pelo contrário, te revela. Você entende que a dor que antes te paralisava era na verdade um convite para crescer, e que o silêncio que parecia vazio sempre esteve cheio de respostas esperando coragem para serem ouvidas. Quando você para de fugir de si mesmo, para de se agarrar às pessoas por medo e para de preencher cada segundo com distração, algo muda de lugar dentro do peito. O desespero sai, a consciência entra, você deixa de viver correndo atrás de validação e começa a caminhar com propósito, escolhendo relações, não implorando por elas. E a mensagem que fica é essa, simples, dura e libertadora ao mesmo tempo. Quem aprende a estar só nunca mais será prisioneiro de qualquer companhia. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like agora. Ele ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos sobre psicologia do comportamento humano e crescimento emocional. E nos comentários me conta, qual tema você quer ver no próximo vídeo? Solidão, relacionamentos, hábitos ou personalidade? Aqui no card você pode assistir ao vídeo recomendado que aprofunda esse assunto. E logo abaixo está a nossa playlist completa com todas as reflexões do canal para você maratonar e continuar essa jornada de autoconhecimento comigo.